Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale, temporada 2023. Quero agradecer a todos por ter votado no Top de Mídia, que a gente ganhou o prêmio. E quero agradecer também aos nossos inscritos do canal, que a gente vai ter o sorteio já em breve de um smartwatch, que foi vocês que escolheram, gente. Muito obrigado a todos. E hoje a gente vai ter uma conversa para ficar um pouco mais bonito. Hoje eu estou recebendo aqui no podcast a Amanda Moura. Muito obrigada. Eu que agradeço pela tua presença e por ter aceito o convite. Muito obrigada. Amanda Moura. É difícil falar só Amanda, né? É. Acostuma. Amanda, eu já recebi os teus vídeos, alguma coisa, um tempo atrás, porque o pessoal começa a mandar e vai passando, e vai passando, e vai passando. Que vergonha. Que nada. Mas, quem é a Amanda Moura? Bah. De onde começa a história? Bom, Amanda Moura, até hoje fui lá na Rúbia fazer uma maquiagem, ela ainda brincou, quem é a Rúbia? E eu parei pra pensar, e quem é a Amanda, realmente? Bom, Amanda, essa pessoa que tu tá vendo, pode ser pequenininha, mas eu tenho grandes sonhos, né? Eu sempre penso que eu ainda estou muito longe do que eu quero, né? É que nem meu pai sempre falou assim pra mim, Amanda, independente do problema que tu tiver dentro de casa, sempre quando for atender um cliente com um sorriso no rosto, é exatamente isso que eu faço. Hoje eu vejo que, eu sempre digo que eu não escolhi a estética é que me escolheu. Então, a Amanda, essa pessoa que tu tá vendo, é uma pessoa humilde, bem desbocada. Eu sou assim. Engraçada nos vídeos? Exatamente. Mas eu tento, poder ser o mais... a pessoa autêntica. Claro, para as pessoas entenderem. Quando eu vou fazer uma avaliação, eu tento explicar da melhor forma para ele poder entender, não palavras científicas, porque ninguém sabe, né? Então, eu tento ser sempre bem clara, né? E eu sou assim... Tu é natural de Braço Norte mesmo? Sou. Tua família toda é daqui? O meu pai Meu pai, na verdade, é do Alto Travessão, né? Minha mãe é da Paraíba, né? O meu pai, ele é caminhoneiro. E meu pai viajou lá pra cima, conheceu minha mãe fugiu com meu pai. Veio aqui pro Braço do Norte e tá aí há 28 anos. 28 anos? 30. Eu tenho 28... vai fazer uns... 30 anos. Já entregou a idade? Já. Não, a minha não, né? A minha é 28. Pois já entregasse a tua idade. E como é que surgiu a estética na tua vida? Então, na época da escola, do terceirão, né? A gente tem aquela programação de visitar as universidades, né? Pra ver mais ou menos o que tu vai querer e tudo mais. E na época, eu queria muito... Nunca passou pela minha cabeça fazer estética. Mas na minha época... a gente visitou e eu pensava, não, eu vou fazer enfermagem. Mas por que enfermagem? Porque eu sempre pensava que quando os meus pais ficassem velhinhos, para eu cuidar deles. Sempre tive isso na cabeça. Aí, na época da escola, eu trabalhei como manicure. Eu trabalhava como manicure, eu ia na casa das minhas clientes, pegava a bicicletinha, ia. E nisso eu vi que eu tava ganhando dinheiro. Ganhava uma boa graninha. Eu cobrava R$2 para ir na casa do cliente. E trabalhei também durante o meu último ano do terceirão, trabalhei na creche, né? E naquela época de ir visitar as universidades, minha mãe falava, Amanda, tu tem que, já que tu tá vendo que tá ganhando dinheiro, tu tem que pensar assim, tu tem que ganhar dinheiro, né? E realmente eu meio que pesquisei, que realmente enfermagem, não desmerecendo, não tinha um salário tão, né? E a minha mãe que falou assim, mãe, por que tu não faz estética? Aí eu pensei assim, será? E eu assim, né? Só que esses dias eu ainda tava pensando que quando eu ia muito lá para casa dos meus tios de Foz do Iguaçu, ou lá na minha prima em Floripa, eu sempre era muito de... Eu que fazia massagem em todo mundo. Tipo, na brincadeira, sabe? Tipo, lá nos meus 15 anos, eu meio que já fazia massagem, mas tipo... O inconsciente. Né? E esses dias veio essa lembrança pra mim. Mas minha mãe que falou da estética pra mim, sabe? Então tá, vou fazer estética. Porque até então nunca pensei em direito, queria longe dessas coisas, sabe? Então eu pesquisei que realmente a estética cada vez vai inovando, né? Enfim, tu tem que se especializar. Aí peguei e me inscrevi na universidade lá da Unisul. Fiz a faculdade, o primeiro ano eu queria desistir, porque era só teoria. Eu disse, meu Deus do céu, tô no lugar errado. E quando a gente começou realmente as práticas, né, que era no estágio, né, no último semestre, aí realmente eu me descobri. Aí eu realmente vi que eu estava no lugar certo, atendendo as pessoas, né, naquela época.
E foi indo, e foi fluindo as coisas. Quando tu abriu a estética, tu trabalhou com alguém ou abriu diretamente a tua? Então, em 2015 eu me formei, né? E antes de eu me formar na Unisul, a minha mãe que deu, não, Amanda, tu tem que começar desde já pra ver se vai dar certo. Foi minha mãe que foi a mais que me deu um empurrão. Foi a empresária? Foi a que mais me incentivou, vamos desmanchar o teu quarto pra te começar os atendimentos no teu quarto. Naquela época não tinha como. Eu lembro exatamente hoje quando eu fui comprar meus primeiros produtos da BioAge, por exemplo, pra limpeza de pele. Eu sei que o kit custava uns 300 e pouco, 400 e pouco. Minha mãe que é de estética é caro. Sim, então eu lembro que eu não tinha, para meus pais naquele momento era difícil, porque querendo ou não, foi bem um ano que meu pai tombou o caminhão, Pagando faculdade, daí nisso o que aconteceu quando meu pai tombou o caminhão? Ele nunca atrasou um boleto meu, naquela época ele começou a atrasar. Porque realmente meu pai tinha se acidentado, né? Tinham roubado meu pai, enfim, bem complicado. Aí eu lembro que a minha prima de Foz do Iguaçu começou a pagar a minha faculdade. Por quê? O que eu tinha pensado para não... Porque eu tinha assinado contrato e tudo mais com o pessoal da formatura, né? Eu disse, se eu reprovar em uma matéria, meus pais não vão precisar pagar a multa, né? Então eu mesma eu vou reprovar numa matéria, meus pais não têm que pagar multa naquela época, né? Uhum. E no fim a minha professora, quando foi fazer a prova, ela, não, mas não precisa reprovar. Ela ainda fez a mesma atividade que a gente tinha feito um dia antes. Amanda, é pra te realmente passar, a gente sabe que vocês estão batalhando, enfim. Mas quem me incentivou sempre, sim, foi a minha mãe. Aí a gente desmanchou meu quarto. Meu quarto é pequenininho, ele era só tipo um guarda-roupa e uma cama. Tiramos a minha cama, botamos uma prateleira com produtinhos. Ainda até estava comentando ontem pra minha mãe, que a minha maca já vai fazer 8 anos, tá comigo. E a gente buscou lá em São Ludgero, em cima do carro, do golzinho que nós tinha ainda. Então foi que eu tinha achado acho que era no Mercado Livre, eu acho. Que foi R$200 e falou, nossa, valeu a pena, assim, né? Tá até hoje? Tá até hoje, vivinha ali comigo. Mas a minha mãe que me incentivou. Daí eu trabalhei no meu quarto durante 1 ano. Aí tinha que passar pela garagem, pela cozinha, sala, até chegar ao meu quarto. Isso se passou 1 ano. Eu trabalhava só mais com massagens manuais e limpeza de pele. Aí depois desse 1 ano, o movimento começou a aumentar, né? Aí a minha mãe, de novo, falou, não, vamos fechar a área de lazer ali da rua, né? Porque tava começando a ter muito fluxo de pessoas entrar e sair, né? Uhum. Aí a gente fechou uma área de lazer que nós tinha do lado de casa, né, que era 9 metros quadrados, mais ou menos assim, que era tipo a parte de churrasqueira, né, e reformamos ali, e ali eu fiquei 3 anos trabalhando. Aí dali, depois de 3 anos, em 2019, daí eu falei pro meu pai que eu queria construir. Tava sentindo falta de uma necessidade de dar um conforto pro meu paciente. Por exemplo, quando eu atendia nessa área de lazer, a minha recepção era o muro da garagem, por exemplo, né? Uhum. Então... Aí nisso eu procurei lote, tal. Disse, não, pra mim não dá agora, né? A gente tem que dar um passo conforme a gente vai podendo, né? Aí nisso o meu pai falou, Amanda, constrói aqui em casa. E é onde eu construí, uma sala de 30 metros quadrados. Que agora já tá ficando pequeno já pra mim. Vai sempre aumentando, inovando, crescendo. Vai. É que tu tem que ir aprimorando, também vai crescendo e o ambiente vai se tornando pequeno, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu tava nessa área de lazer, aonde eu comecei a comprar meus equipamentos, né? Agora, o ano passado, eu comprei a minha Crio, né? E quando eu tenho um tratamento de Crio, por exemplo, que é o que eu mais gosto de fazer, ele é um aparelho grande, a maca, né? Então, tipo assim, meio que já ocupa quase a metade da minha sala. Quase a metade da sala. E tu tem quantos equipamentos dentro da estética hoje? Hoje eu tenho a Endermo, a radiofrequência, o Ecos Turbo, a criolipólise. Hoje eu tenho em torno de 5 equipamentos. 5 equipamentos. Então o espaço tá pequeno mesmo. Tá. Tá. E quem mais procura o teu salão? É homem ou mulher? Mulheres. Mas eu também tenho pacientes homens como fazem massagem comigo, modeladora, ou até mesmo relaxante. E também questão de tratamento, né, para gordura. Tem ambas as partes, sabe? Uhum. Atendo bem de boa, homens e mulheres, bem tranquilo pra mim. E como é que eles chegam lá no teu salão, os homens? Desconfiado? Eles ficam meio desconfiados. Com vergonha? Principalmente vergonha. Mas, tipo assim,
é só ele se sentir seguro, né? Que não é coisa só de mulher, né? E no fim a gente cria uma amizade, daqui a pouco tá um mandando coisinha no Instagram, figurinha, tipo, vi uma coisinha, sabe? Manda, lembrei de ti, não sei o quê. Tipo, algo relacionado ao meu trabalho, né? Mas é muito bem de boa. É que tem esse estereótipo de que salão de estética é coisa de mulher. Exatamente. O homem não precisa se cuidar, tem que ser homem das cavernas. Por exemplo, é por isso que eu não queria fazer, tipo assim, a minha logo com detalhes rosa. Porque assim, é meio que homem, tipo assim, eu queria atender ambas as classes, homens e mulheres, enfim. Então, por isso que eu pensei na minha logo fosse azul, minha borboletinha, algo relacionado, mas nada dizendo assim, que é só rosa, que é só menina. Que tem essa questão, né? Mas nunca tive nenhum problema, tenho vários clientes homens, graças a Deus, e que bom que eles me indicam também, né? Qual é o procedimento que tu mais faz? Bom, o procedimento que eu mais hoje faço é a criolipólise, a criomodelagem, né? Até, por sinal, eu tava falando pra minha mãe que no final do ano eu quase não fiz nada de massagem. Eu trabalhei praticamente desde setembro, direto até dezembro, todos os dias. Só tive, eu acho que 3 ou 4 folgas, mas foi de crio de setembro até dezembro. O pessoal quer emagrecer mesmo? Quer ver quando chega ali outubro, a água bate na bunda, aí deixa a esteticista louca, né? Por exemplo, para ter um resultado numa crio, vamos supor, a pessoa fez hoje, mais ou menos quanto tempo ela já vai ver a diferença? Então, isso varia muito de cada pessoa, né? Do organismo. Dos cuidados e tudo mais. Mas os resultados começam com 30 dias. Né? Começa com 30 dias, sendo que o resultado final é com 120 até 180 dias, né? A gente já tem estudos comprovando que a crio ela ainda fica girando durante 6 meses no organismo, né? Claro, tudo é um conjunto, né? Questão de alimentação, exercício, né? Eu sempre falo que a estética é a cereja do bolo que falta pro teu resultado. Então não vem querer fazer comigo algo milagroso, porque eu não faço. Eu sempre falo para meus pacientes, é igual tu for fazer uma lipo de verdade, uma cirurgia plástica. Se tu não cuidar, vai voltar. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Mano, essa gordura que eu perder vai voltar? Se tu voltar a comer um monte, engordar, com certeza. Tudo é uma questão de consciência, na verdade. Sim. Eu ia te perguntar se eu posso continuar comendo normal e eu ia emagrecer. Dependendo do que tu comer, né? É aquela questão que nem minha Nutri falou. A gente pode comer de tudo. É saber comer a quantidade certa. Nos horários certos, principalmente se tu treina ou não, né? Então tudo é uma questão de se organizar, a palavra certa. A diferença do veneno e do alimento é a dose. É verdade. O veneno, se tomar só um pouquinho, te mata. Se tomar demais, ele não mata. Só vai passar mal. É verdade. É a mesma coisa a comida. O teu salão, ele é na casa da tua família hoje? Isso, fica dentro do lote dos meus pais. Dentro do lote dos teus pais. Ali fica próximo ao quê mesmo? Próximo ao Cazuza ali? Isso, próximo ao Cazuza. Passou o Cazuza, primeira entrada à esquerda, segunda casa laranja. Ele fala algumas vezes durante o dia isso, né? E não, então, é muito... Até o meu corretor ali, quando eu vou escrever, ele já vai direto. Segunda casa laranja, já vai direto. Só vou selecionando e vai. Tem algum colaborador contigo hoje ou tu atende sozinha? Não, eu tenho sozinha. Agora tem uma amiga minha de São Lugero, Amanda Andrade. Ela tá começando agora a atender, porque muita gente tava me procurando, principalmente pós-operatório, liberação. E é uma coisa que não é que eu não curto. Eu gosto mais de tratamentos corporais. Tratamento para gordura, celulite. Então, eu convidei a minha amiga, né, que eu faço liberação com ela, se ela poderia vir atender uma vez na semana. E aí todas as quintas-feiras ela tá atendendo ali comigo. Mas tu atende com horários agendados, é isso? Sim, com horário agendado. Quais são os tipos de procedimento que tu faz hoje na clínica? Bom, como eu falei, hoje eu trabalho mais com criolipólise, né? Trabalho com massagem modeladora, trabalho com massagem relaxante, com ventosa, drenagem, o meu detox power, limpeza de pele, depilação a laser. Eu devo estar esquecendo de algum, mas eu gosto mais da questão do corporal mesmo. Corporal. E qual é a diferença das massagens ali? Só é a finalidade? Isso. Por exemplo, a drenagem é mais para eliminação de retenção, né, um inchaço. A modeladora é para modelar, né? Vamos dizer que meio que um tratamento para gordura, né? Mais para melhorar a questão de gordura, celulite, né? Cada uma tem uma função diferente, né? Sim. A crio, como a gente já comentou, é o procedimento que, para quem não sabe, como é que a gente pode explicar a grosso modo? Então, a criolipólise é como se, eu sempre digo que é como se fosse uma cirurgia plástica, né? Tu fica ali comigo horas, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma avaliação de uma moça que o tratamento dela vai dar em torno de 18 horas.
Ui. Aham, então, claro, o que que é a CRIO da Amanda Moura, né? Na verdade, é uma harmonização. Por exemplo, ela se queixava muito da pochete dela, né? Então, avaliando ela, eu expliquei pra ela que a pochete dela não é só ali que a gente tem que tratar. Tem que ter um olhar sistêmico, né, nessa questão da avaliação. Então, muitas vezes, essa pochete dela tá vindo lá do flanco dela. Por exemplo, esse é o caso dela, né? Foi mãe e tudo mais, né? E fui explicando, né? Por exemplo, dessa minha cliente deu 18 horas, né? Na verdade, é o que? Uma harmonização corporal. Não adianta eu trabalhar só a pochete se a gordura vem lá do flancos, por exemplo, né? Aqui atrás. Então, vai ser... eu sempre falo, eu prefiro fazer o correto do que fazer meia boca. Então, assim, não vem pedir pra mim só fazer a pochete, porque eu sei que vai voltar aquela gordura muito mais rápido. Porque eu não tratei os flancos, né? Então... Não foi na raiz. Não foi na raiz, exatamente, né? Por isso que é o quê? É uma avaliação, uma harmonização corporal, né? Tem que trabalhar, muitos casos, por exemplo, dela, tem que trabalhar um abdômen todo. Né? Cada pessoa tem um abdômen diferente. Sim. Quanto mais gordura tiver, mais tempo de tratamento, né? Então tudo é nessa base, sabe? Mas, por exemplo, é um tratamento que é uma única sessão, né? Os resultados começam com 30 dias e vai até 180 dias, né? Durante desse período, o meu paciente vem até mim, né? Pra gente poder fazer os retornos, né? E ver acompanhar os resultados dele, né? Tem um acompanhamento. Eu acompanho ele, por exemplo... Vamos dizer que hoje essa minha cliente fez comigo a CRIO. Daqui 45 dias ela vai fazer o primeiro retorno comigo. Com 45, com 60, com 90, até os 120 dias. Para eu estar acompanhando, medindo, batendo foto. Amanda... Para ver a evolução. Exatamente. Amanda, se eu engordar nesse período, eu estou comprometendo meu resultado? Com certeza. Né? Eu sempre digo, 20% tu pode deixar comigo, que eu congelo até a tua alma. O resto é contigo. O que eu ia te perguntar, tu falou que era numa única sessão. Já teve... pode acontecer ou já teve casos de ter que fazer mais de uma sessão? Por exemplo, comecei o procedimento hoje, não deu de acabar. Geralmente, por exemplo, essa moça, ela é mãe, né, tem marido, né? Que nem eu falei pra ela não pode vir durante o dia de segunda a sexta-feira, né? Ou só depois do horário do trabalho, né? Então, o que a gente faz, geralmente? Quando eu tô com a agenda muito cheia, quando já pego todos os finais de semana, né, de CRIO, a gente vai trabalhando, tipo, o horário que ela pode. Depois das 6h30 até o horário que ela pode, até 10, meia-noite. Ou pega um sábado, por exemplo, eu vou fazer nela agora... Acho que é final desse mês. Eu vou pegar um sábado, vou pegar um dia todo com ela. Eu geralmente gosto de trabalhar já, tipo, tudo de uma vez só, tipo, para o cliente não ter que ficar vindo muitas vezes. Sim. Mas quando dá muito tempo, eu prefiro repartir também os dias para não ser tão cansativo pro paciente, né? Porque querendo ou não, ele fica lá deitado. Na mesma posição? Na mesma posição, mas a gente vai meio que movimentando, né? Tipo assim, mudando as posições, né? Principalmente na hora de comer, na hora de levantar pra ir no banheiro, né? Então, ele fica vendo filme, né? Eu fico sempre ali do lado, dando suporte, não deixo o cliente sozinho. Porque me bota muito no lugar do paciente. Eu não ia querer estar fazendo um tratamento e a cliente me abandonar ali, né? E deu, né? Então, eu fico ali o dia todo, a hora que precisar. Eu já tive tratamentos que eu já levei 28 horas. Então, assim, eu fiquei, tipo assim, literalmente, sábado o dia todo, domingo o dia todo, em cima do paciente. Já aconteceu algum caso de alguém dormir durante o procedimento? Até eu. Uma época atrás, por exemplo, agora eu tenho a minha CRIO, né? Então, eu comprei o ano passado. Até então, eu locava a minha máquina, né? Então, assim... A gente aluga a máquina por uma semana, né? Então, nessa uma semana, tu tem que atender o máximo que tu puder. Tirar do couro. Tem que tirar do couro, tipo assim, pra pagar o aluguel, que, né, é caro, e pra poder o que sobrar ser o teu lucro, né? Daí tem mantas que tu tem que usar, a questão da tua energia, eu sempre dou lanche pros meus pacientes, então, tudo isso tem que botar na ponta do lápis, né? Então, naquela época, até um ano retrasado, eu virava noites. Ainda meu pai ainda falava, nossa, mano, tu tá acordando 2 da manhã pra atender, assim, eu tenho que, tipo assim, aproveitar a máquina. Se eu tô pagando ela por dia, eu tenho que aproveitar... Tirar do couro dela. Exatamente. O máximo possível. Várias vezes já dormi sentada. Quantas vezes eu tô lá, sem querer, a cliente fala, Amanda, a máquina tá pitando. Mas bem tranquilo, assim, fiz bastante essas loucuras, graças a Deus, mas tive bastante resultados bons, nunca tive nenhuma queixa, graças a Deus, assim. Os meus resultados vêm ao longo dessa evolução, né? Hoje eu tenho a minha própria máquina, não faço mais essas besteiras, né? Porque querendo ou não, tipo assim, hoje eu acho que eu não aguento mais.
O ano retrasado eu fiz muito isso. E tipo assim, ó, todo mês virar a noite. Virar a noite com Dali Red Bull. E quando tu alugava a máquina, qual era o intervalo, às vezes, que locava ela? Alugava todo mês? Eu alugava todo mês. Todo Era mês? sempre uma semana. Uma semana. Geralmente eu atendia no máximo, em uns 7 dias, eu atendia mais ou menos... Eu cheguei já a 13 pessoas. Em uma semana? Uma semana. Mas depende, né? Tem aquelas pessoas que têm mais gordura, leva mais tempo, né? Então, conforme... Ah, Amanda, por exemplo, eu já cheguei a fechar, tipo assim, eu tinha que entregar a máquina depois de amanhã. Eu virava à noite pra atender, pra não deixar perder cliente também, né? Porque se ela me procurou, que ela teve um feedback bom meu, Sim. viu meus resultados, né? Mas eu sempre fazia o máximo, né? Porque tu tem que pensar, né? Tu tá alocando, tu já tem que pagar aquele valor X, né, do aluguel. Então tu tem que trabalhar. Eu não vou alugar um aparelho se pelo menos assim, ó, não vai pagar o aluguel para eu não ficar no prejuízo, né? Sim. Eu penso nisso. É que nem no laser. Geralmente eu trabalho 12, 14 horas num dia. Então assim, se for para mim pegar uma locação e eu não tá ganhando, para mim não é vantajoso. Não. Posso estar atendendo o cliente, mas eu também tenho conta para pagar. Sim. Então eu sempre penso assim, ó, pegar a máquina para mim poder locar e tá lucrando também. Tá entregando resultado, né? Mas também tá ganhando também. E nesses 8 anos, tu faz ideia mais ou menos de quantas pessoas tu já atendeu? Quantos pacientes? Cara, se eu te falar que esses dias eu fiquei pensando, puta merda, quantas barrigas eu já vi hoje na minha vida, né? Cara, eu não faço ideia, mas eu tenho, assim, esses dias eu tava olhando o meu WhatsApp da estética, tinha mais de 500 mensagens, assim, sabe, de pessoas me perguntando, a clientes, né? Tudo arquivado. Uhum. Então, mas eu não faço ideia. São muitas pessoas. Muitas pessoas. Uhum. E qual foi a sensação de ser o primeiro ano que tu ganhou o top de mídia? Nossa, vou te dizer que eu tava eu tava em viagem e quando eu cheguei do passeio, eu olhei o WhatsApp da estética e falei assim, não, tem uma situação comigo. Eu olhei assim, puta merda, é verdade isso. Aí eu mostrei pra minha amiga, tu tá lendo o que eu tô lendo? Caralho, eu ganhei! Cara, eu pulei tanto naquele quarto que eu não acreditei, tá? Eu não acreditei, assim, porque querendo ou não, são 8 anos, né? E antigamente, eu era muito chata, eu pedia voto, era igual político, assim, ficava pedindo voto. E muitas vezes minhas pacientes me davam o CPF delas pra eu poder, tipo assim, votar no lugar delas, assim, porque elas achavam muito chato eu ficar lá votando. Nossa, eu ficava o dia todo. E esse ano, vou dizer que eu deixei assim, ó, quer saber? Não vou mais dar bola pra isso. Gravei no máximo 2 stories e, tipo assim... Eu sempre fiquei em segundo e em terceiro, quando era de clínica de estética. Esse ano foi a primeira vez que foi de esteticismo, que é a minha profissão, né? Então, eu vou dizer que eu não acreditei, eu mandei mensagem pra minha mãe na hora. Falei, mãe, tu não vai acreditar, mãe. Ganhei o top de mídia. Ela assim, sério? Ela me mandou que eles te mandaram. Eu mandei pra ela, mandei pro meu pai, tipo... Passou um filme na minha cabeça, porque querendo ou não, são 8 anos, né? E eu acho que... Eu acredito que tudo tem um momento certo. Sim. Se eu não ganhei antes, porque não era. Por isso que eu acho que é que nem tipo o meu curso que eu fiz ano passado lá em Brasília de criomodelagem. Depois que eu fiz o meu curso, eu vi que eu amo muito a questão do tratamento corporal. Então foi uma virada de chave na minha vida. Eu encarei e falei, mãe, o que tu acha de eu comprar crio? Mãe, eles fazem 36 vezes. Mãe, não sei o quê. Eu pedi uma opinião. Mãe, não sei o quê. Daí minha mãe falou assim, Amanda, mete a cara. Né? Então, assim, então tá, vou dar uma entrada, vou parcelar em 36 vezes, qualquer coisa faz umas promoção louca, tipo assim, e foi, sabe? Então, eu acredito que tudo realmente acontece como tem que acontecer, sabe? Eu acho que se eu não ganhei antes é porque eu não estava preparada, ou eu não estava tão bem profissionalmente, né? Hoje eu vejo que tudo são fases na vida, né? Então... Hoje eu posso dizer, desde o ano passado pra cá, eu tô na minha melhor fase do meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu não consigo me imaginar fora da minha salinha sem estar atendendo os pacientes. Até elas me mandaram mensagem, ô Rica, tu não vai voltar a trabalhar não? Assim, gente, tá longe de virar rica, gente. Tenho conta pra pagar, já estou voltando.
E quando te mandaram a mensagem, veio só a mensagem ou já veio aquele arquivo junto? Aquele arquivo tudo, já fui abrindo, né? Eu achei que era mentira porque só veio, o meu primeiro só veio a mensagem. Daí conversei com a menina, daqui a pouco veio. Ela, não, eu mandei assim, ó, caramba, é verdade. Daí a moça assim, é verdade, Amanda, é verdade esse bilhete. Ela falou assim pra mim. Mas assim, ó, é um sentimento assim, ó, eu chorei muito assim, porque, como eu falei, são 8 anos, então passa um filme na cabeça desde de onde tu começou, né? Desde lá do meu quarto, né? Dos perrengues, de financiamento, tem que, né? Tudo é na base do financiamento. E querendo ou não, é um pouco. É que tu, Amanda, quando eu Amanda, eu falo do teu trabalho, por isso que eu fiquei com vergonha, porque eu só sou a Amanda, eu sou aquela que trabalha. Claro, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, mas eu fico um pouco com vergonha de dizer, eu vi o teu vídeo, não sei o que, né? Aquela questão assim, um pouco de vergonha. Se a pessoa tá assistindo é porque ela gosta. Mas é essa questão de chamar a atenção, né? Eu acho que a pandemia foi meio que um boom pra dar pra todo mundo, né? A virada de chave. Exatamente, pra todo mundo, tipo, se reinventar, né? E na pandemia, como é que foi a questão de estética? Diminuiu muito? Muito. Na pandemia, por exemplo, no começo de ano, eu tinha uma base de umas 50 clientes, mais ou menos. Eu tinha muitas formandas naquela época. Sim. Era formandas, noivas, principalmente. E quando veio a pandemia, nossa, voltou nem 5, vamos dizer. Mas financeiramente eu tava bem tranquila, porque eu sempre fui daquela de sempre estar preocupada com as minhas contas, né? Eu não consigo dormir com a cabeça pensando que tem coisa para pagar. Mas no começo do ano, antes da pandemia, meu pai foi comigo no banco, porque eu tinha feito um financiamento para poder construir, né? A gente tem que fazer um financiamento, porque nunca tem dinheiro, né? Aí eu fui lá no banco, eu paguei o ano todo do meu empréstimo. Eu tava tranquila, sabe? Então, tipo assim, o meu ano todo, que a minha conta maior na época era 1.000 e pouco, que era a minha construção, que eu tinha que pagar todo mês, né? Então, o que eu tava trabalhando naquele ano da pandemia, eu tava pagando do outro ano já, né? Então, é que nem eu comentei ainda esses dias pra uma cliente que tava fazendo limpeza de pele. Eu poderia ter ficado mais uns 2 meses parada, tranquilamente. Só que assim, né, tu não quer que o dinheiro fique saindo da tua conta, né? Mas assim, foi... Se assusta. Por exemplo, na época dos decretos, era justamente nas semanas que eram meus laser. Então eu deixava de ganhar muito naquela eu fiquei uns 2, 3 meses sem fazer tratamento tipo de... Quando eu colocava laser, por exemplo, né? Então, era a minha grana maior que eu tinha naquela época, né? O pequeno era pra pagar as contas e aquele ali é o que ia sobrar pra ti. Exatamente. Mas na questão da pandemia, eu meio que me organizei, porque época de final de ano é sempre uma loucura a minha vida, né? Setembro pra frente, ninguém me vê. Me vê saindo aí, mas assim, ó, na base de muito Red Bull. Mas assim, eu trabalho bastante quando é final de ano. Porque a minha época é da vaca gorda, vamos falar a verdade, né? É o Natal, né? Exatamente. O povo quer ir pra praia, corpinho e tal. Então, eu sempre trabalhei bastante, porque eu sempre sei que começo de ano, até agora que vai começar o meu ano, vamos dizer, né? Eu tenho que preparar para os 3 primeiros meses, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas na época da pandemia, graças a Deus, eu tinha trabalhado bastante um ano antes, consegui pagar o ano todo daquele ano da pandemia, toda a questão do banco, e o que eu estava trabalhando era só pro outro ano ainda. Então, foi tranquilo pra mim, assim. Claro que chega uma hora que tu não quer ver dinheiro saindo da tua conta, né? Não dá, né? Começa a se desesperar porque o pessoal não vem mais bater na porta. Exatamente. Mas, no fim, não vou dizer que foi tranquilo, né? Mas foi voltando, assim, aos poucos os atendimentos. Assim, quando eu fui voltando, tive que fazer umas promoçãozinhas. Mas, assim, eu tava atendendo no máximo uma pessoa por dia, 2, né? Teve que encarar o Instagram. Aí fazer os vídeos. Aí tu tem que fazer vídeo pra chamar atenção, né? Tu tem que ir lá pesquisar umas coisas pra poder, né? Tirar uma inspiração, algo do tipo. Mas foi bom a questão da pandemia. Eu sempre digo que a pandemia foi bom, mas também foi ruim, né? Eu não aparecia tanto nas redes sociais como foi da pandemia. Eu comecei a encarar realmente, me fazer vídeos, reels pra poder, né? Mostrar, tirar as dúvidas, mostrar, né? Aquela coisa, enquete. Mas eu acho que isso aconteceu como tinha que acontecer, né? É que na pandemia o pessoal se acomodou em casa e não deu mais bola muito para as coisas que acontecia, que era sair, que era estar bem. O pessoal parou até de ir para academia. Sim, isso parou é verdade. Muito? Muito. Mas foi vindo assim, ó. Por exemplo, como eu comentei, eu tinha 50 mais ou menos clientes ali no começo do ano, porque tinha muitas formando naquele ano. Muitas formaturas, noivas. Então, foi voltando. Eu ainda vou dizer bem a verdade, eu tenho mais uns 2 pacotes de 2 noivas ainda que eu tenho que encerrar ainda.
da época da pandemia, que eu tenho que terminar esse ano ainda. Né? Que elas não puderam vir ali no ano passado e tal. Mas tudo foi fluindo, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu sempre penso. Meu pai sempre me ensinou trabalhar e guardar dinheirinho. Trabalhar e guardar dinheirinho. Desde a minha época, quando eu trabalhava na creche. Eu ganhava 300 pila pra trabalhar 6 horas, né? Eu ainda até brinquei esses dias com uma colega que foi fazer limpeza de pele, que ela ganha 600. Agora, assim, cara, eu fazia render meu 300. E tu tá ganhando 600 por 6 horas. Eu trabalhava 6 e ganhava 300. Então, meu pai sempre pegou muito no meu pé nessa questão. Amanda, guarda dinheiro, Amanda, guarda dinheiro. Meu pai sempre pegou no meu pé. Graças a Deus eu agradeço tanto ele, tanto a minha mãe, porque aonde eu tô hoje, graças a Deus, o que eu tô conquistando, o que eu tô fazendo, é graças a eles, né? Sim. É o que a gente vê. Muita gente que a gente vê que ganha pouco faz muito mais do que quem ganha muito. Verdade. Porque dá mais valor no dinheiro, né? Exatamente. Então, tipo, hoje, não vou dizer que eu ganho, assim, mas desde o ano passado eu comecei realmente, vou falar a verdade, começar a ver dinheiro, né? Realmente tá vindo, tá entrando, tô trabalhando Sim. igual uma cavala, mas também tô ganhando. Eu sempre brinco que eu gasto igual uma herdeira, mas trabalho igual uma condenada. E são assim. E na verdade coisas. a gente fala errado, não ganha, né? Tu tá conquistando teu dinheiro. Tô conquistando. Não é ganhar, não cai do céu. Não. Tem que trabalhar bastante. Bastante. Tem que amassar muita barriguinha. E foram 8 anos de produção pra 15 minutos de fama. Já fizesse essa conta? Nossa, é verdade, né? Nossa. Eu não sei se eles te mandaram ali a mensagem, tem que fazer a tua história, né? Aham. A minha é curtinha. Na gavetinha. Eu tô pensando, como é que eu vou descrever tudo isso, sabe? Assim. Manda o podcast pra eles. Boa. Manda assim, ó, segue eles, ó. Tem alguma história que tu lembra, assim, que além de ter dormido, que foi muito engraçado, alguma coisa que algum cliente comentou contigo? Bom, engraçado não, mas eu tive uma paciente o ano passado, que foi uma das minhas primeiras quando eu logo fiz o curso lá de Brasília. Ela foi fazer avaliação comigo, né, e tal, daí a gente foi fazer a crio nela e mostrando, porque geralmente, né, eu boto o espelho, eu vou explicando, a gente vai trabalhar aqui. E nesse dia, essa minha paciente, eu explicando, eu não tinha percebido, mas ela tava chorando na minha frente. E eu pensei assim, por que tu tá chorando? Dela assim, é que eu nunca cheguei numa situação dessa, né, bastante gordurinha e tal. Ela falou que não tava se gostando mais de olhar no espelho, que ela e o marido dela, como diz ela sempre tava meio que fugindo, né? Tipo, com vergonha do marido. Aí a gente fez a crio. Foi um dia bem emocionante assim pra mim, sabe? Que ela desabafou muito comigo, né? Dizendo que não tava mais se gostando, que nada tava mais servindo nela. E depois de um tempo, acho que foi nos 90 dias, né? Já com os 40 a gente tava com um bom resultado, né? No dia que ela veio fazer uma das últimas retorno comigo, ela chorou de novo, assim, Nata, mas por que tu tá chorando, assim, Amanda? Tu não sabe como isso aqui melhorou, aumentou minha autoestima. Eu e meu marido, agora a gente tá... ela é mais de idade, né? Estamos indo pro motel, por exemplo. Eu tô comprando lingerie nova. Voltou a namorar. Sabe? Então eu acredito que, tipo assim... Não é só ganhar dinheiro, né? É também poder elevar a autoestima do paciente, né? Sim. E ela me marcou muito, sabe, essa história. Porque até no finalzinho do ano ela foi lá, levou um bilhetinho e levou uma barrinha de cerealzinha pra mim. E ainda falou, Amanda, muito obrigada. Ela até esses dias mandou pra mim no Instagram. Eu devo tanto a ti, tipo, tu me ajudou muito, me incentivou. As palavras que tu me incentivou todos os dias, né? E ela foi uma das pessoas que me marcou, assim, sabe? Porque ela falou que... Tu vê quando uma pessoa não tá bem, né? Por causa do corpo, questão de estar com excesso de peso, aquela gordurinha. E ela tirou por capricho. Eu dei as orientações, faz isso. Ela fez tudo e, tipo, como diz ela, Amanda, meu marido me chama de gostosa. Como diz ela, faz quanto tempo que eu não escutava isso? Tipo, como diz ela, era uma chama que faltava pro nosso casamento. Que tava indo. É que às vezes a pessoa, ela até tá se cuidando, mas não tá vendo resultado. Exatamente. Porque demora muito mais pra voltar do que pra ganhar. Exatamente. Então ela foi uma pessoa que me marcou muito, assim, essa história. Porque ela chorou na minha frente, sabe? Principalmente quando no dia da avaliação, ela falou assim, nossa, Amanda, eu nunca cheguei, tipo, eu nunca peguei, me olhei assim como eu tô me olhando. Porque eu mostro como é que eu vou trabalhar, né? E tudo mais. Então, essa pessoa me marcou bastante, assim. E é onde eu penso assim, ó...
Eu sempre falo nas avaliações, a gente sempre tem que fazer as coisas, um tratamento estético, qualquer tipo de coisa, não pensando nos outros. Sim. Mas pensando em si, né? Que nem eu falo, não vai depender da vontade da minha mãe, se eu quiser emagrecer. Depende de mim. Claro. São as minhas escolhas, É a força de vontade. Exatamente. Amanda, tens alguma outra programação? É claro, tu estás visando o futuro, como tu mesmo falasse ali, mas tu já tens alguma outra coisa em mente que vai alterar na tua estética? Que tu vai adicionar algum outro tipo de procedimento? Então, mês que vem eu vou fazer uma especialização lá em São Paulo, desse curso que eu já fiz em Brasília. Vou ficar uma semana fora para poder aperfeiçoar mais ainda. Mas de mudança, assim, como eu comentei, a minha salinha tá ficando pequena já, Sim. né? Então, meus objetivos esse ano, se Deus quiser, né, me permitir, mas é comprar o meu lote e construir a minha estética. Fazer uma estética grande. Fazer uma sala só para crio, uma sala só para facial, botar alguém para trabalhar junto comigo, uma recepção legal, com banheirinho, né? Eu penso mais ou menos isso, sabe? Esses são os meus planos, desse ano pro ano que vem. Comprar meu lote, né? Tô atrás de um lote. e poder construir, sabe? Para poder aumentar, né? Eu tinha planos lá, quando eu fiz a construção ali na casa dos meus pais, eu fiz para fazer 2 andares, né? Porque eu sempre tive o sonho de fazer um spa, na verdade. Sempre tive esse sonho. Só que agora a gente vai pensando, a gente vai amadurecendo, assim, não quero mais investir aqui. Porque aqui já tá começando a ficar pequeno, né? Eu tenho que ir pra uma coisa que vai ser meu, né? E tem um problema que às vezes o cliente não quer subir escada? Também tem essa questão. Então, desde o ano passado eu já botei em mente, quero comprar um lote para realmente começar a minha construção, realmente. De quanto em quanto tempo mais ou menos tem que fazer o aperfeiçoamento desses cursos? Ou não tem uma data certa específica? Não tem uma data certa, na verdade, esse curso que eu fiz ali em Brasília, por exemplo, ele é um curso bem disputado, né? Por exemplo, eu me inscrevi 1 ano antes, tu tem que passar por uma classificação, tem que mandar todos os teus certificados, enfim, eles fazem uma porrada de perguntas, de entrevista, e pra te depois saber se tu foi classificado ou não, né? Então, eu fiz esse curso ali em Brasília, porque só tinha vaga em Brasília, né, na época. E foi no mês de março. Tá fazendo 1 ano agora que eu fiz esse curso. E quando eu vim do curso, eu comecei a trabalhar. E agora esse ano a professora já divulgou outros cursos, né? O primeiro eu não consegui porque eu tava fora, né? Daí eu não ia conseguir fazer o do primeiro ali no começo do ano, exatamente, no mês 1, acho que foi. Mas agora eu consegui pro mês que vem, já em abril. Mas eu já botei na meta que tudo que a minha professora lançar, eu quero fazer. É uma professora voltada para a área que tu atua. É isso, na estética corporal. E tens uma noção mais ou menos de quantos diplomas já tem de curso? Ao longo desses 8 anos? Olha, até ontem eu tava fazendo uma limpeza de pele e o rapaz falou, nossa, que tanto certificado. Não, eu acho pouco ainda, para 8 anos. Claro que antigamente, né, que não tinha dinheiro, mas tudo era questão de estar economizando, né? Mas eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu devo ter na faixa de 15 ou 16 certificados. Ainda acho pouco. Para 8 anos, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, meu primeiro cliente, quando eu comecei a trabalhar no meu quarto, foi depois de 3 meses, divulgando nos bazares. Eu ficava direto divulgando todos os dias. Tu vai fazer o que tá mais na modinha naquela época, né? Sim. Por exemplo, para poder, né? Só que eu sempre gostei mais da questão de tratamento corporal, né? E esse que eu fiz no ano passado foi realmente uma virada de chave na minha vida. Tem algum cliente que tá contigo desde o começo? Nossa, eu tenho até hoje? Eu tenho bastante clientes que estão comigo desde o começo, assim. Desde a época do meu quarto, eu tenho a Sueli Blasio do Pinheiral. Eu tenho uma cliente do Rio Fortuna, cliente de São Lugero. Tenho bastante clientes. Que estão desde o começo, dando incentivo. Aham. E querendo ou não, já vira amizade, né? Sim. Eu sempre digo que elas são minhas psicólogas e eu sou as delas. Que uma desabafa com a outra, uma pede conselho, né? É assim que vai. Daí atendimento é mais agendado, já atende a tu e a paciente, não tem mais ninguém na espera, né? Não, dificilmente, né? Não, é tipo assim, geralmente, quando é, por exemplo, uma modeladora, geralmente eu levo em torno de 1 hora, né? Então, vamos dizer que é das 6 às 7, eu atendo a cliente, perto das 7 já tá chegando a outra cliente na recepção. Então, é tempo de uma entrar, sair, trocar o lençol, né, higienizar as coisas e
É jogo rápido. Jogo rápido. Não pode dar moleza. E o que a Amanda mudaria de quando começou pra hoje? Nada. Não mudaria nada. Eu passaria por tudo que eu passei pra realmente dar valor em tudo que eu tenho hoje, né? Então, tudo que eu passei, porque tinha que passar, pra dar valor nas coisas, né? Meu pai e minha mãe sempre foram as pessoas que mais me incentivaram, sempre estiveram do meu lado. Eu sempre precisava só de ter por exemplo, quando eu fazia um financiamento novo, né? Na vida é tudo na base de boletos e financiamento, né? Mas eu só precisava de ter um apoio, assim, não, mas se tu não dá conta, o pai te ajuda, a mãe te ajuda. Eu só precisava disso. Só aquela palavra de conforto. Sim. Que eu saberia que eu ia dar conta, mas caso não desse, né? Mas eu não mudaria nada. Se eu lembro que quando eu comecei a faculdade, lá quando eu tava terminando, tinha só uma clínica estética aqui, né? E hoje até não existe mais. E eu lembro que eu mandava direto mensagem pra eles, eu posso fazer um estágio aí? Mas ninguém me respondia. Ninguém me respondia, né? E só que foi bom, porque a minha mãe falou, não, vamos então abrir o teu próprio espaço, né? Até no começo me chamaram gente para poder fazer sociedade. Mas não. Por exemplo, agora eu recebi ano passado eu recebi o convite da minha amiga Bárbara Sombrio, de a gente fazer uma sociedade, fazer uma clínica estética, né? Só que nem eu falei para ela, Bárbara, são 8 anos, né? Então eu não vou com o meu nome, né, por exemplo, né? Então, agora que as pessoas estão realmente conhecendo a Amanda Moura, né? Os resultados da Amanda Moura, né? Então, fico longeada por ter me convidado, né? Lógico, né? Mas ela é uma profissional incrível. Só que eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, assim, por exemplo, sabe? Se fosse no começo, lá atrás... É porque tu já tens uma história, já tens um caminho que passou. Exatamente. Tens alguma dica pra dar pra quem queira começar na tua área hoje? Eu sempre digo que não são os primeiros obstáculos pra poder realmente desistir. Foi o teu caso? Foi meu caso. Meu primeiro ano, nossa, anatomia, meu Deus do céu. É que querendo ou não, a gente sai da escola com um pensamento que, é faculdade, tu tá pagando, né? Que nada, meu filho, o pau pega. Tem que ralar. Tem que ralar. E vou te falar a verdade, né? Meu primeiro ano, assim, foi bem complicado, porque eu nunca fui muito de querer estudar. Vou te falar bem a verdade. Meu pai sempre fala que eu sempre passei me arrastando, né? Meu pai fala, né? Pra aproveitar bem. Mas assim, claro, tipo, hoje sou muito mais estudiosa do que antigamente, lógico, né? Principalmente da área que eu mais gosto, que é a questão do tratamento corporal, né? Sempre tô lendo artigo, procurando novidades e tudo mais. Mas a dica que eu posso dizer pra quem vai começar uma faculdade de estética, não desistir. Que tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Não desistir assim do primeiro obstáculo, sabe? Eu tenho que começar de baixo, não começar lá de cima, né? Mas não desistir. Eu passei por bastante coisa. Por exemplo, eu tive meu primeiro cliente depois de 3 meses divulgando. Eu ganhei meu primeiro R$20 naquela época. Fiquei mega feliz. Então, tudo tem um começo exatamente, né? Então, o que eu posso dizer é não desistir. Não desistir dos sonhos, na verdade. Passou por um começo de faculdade turbulento. Sim. O primeiro não na estética, que era um lugar que tu achava que era uma referência na época. Que hoje até precisa estar fechado. Mas eu acho que... Cada um tem o seu ciclo, né? Tem. Às vezes o ciclo deles era pra ser o final ali. Sim, não, que assim, a criolipólise, na verdade, é uma máquina de congelamento, né? Então, vários centros de estética têm essa máquina. A questão é o quê? A conduta de como tu vai trabalhar nesse paciente. Na verdade, como tu vai trabalhar... eu sempre explico assim, tem a criolipólise convencional, do jeito mais tradicional que é trabalhado, e tem a criomodelagem, que é uma harmonização, né? A criolipólise é um aparelho só, mas vai depender de qual é a conduta que o profissional... Qual é a aplicação? Que vai trabalhar, né? Amanda, eu quero te agradecer por ter vindo compartilhar um pouco da tua história e já convidar pra gente fazer uma live, que a gente vai começar a fazer o ao vivo. Já tá convidada. Muito obrigada. E foi muito bem no podcast. Tu achou? Muito bem. Tava nervosa, hein? Tava. Mas não tem problema. Isso aí é normal. Agora já tá certo. Já tô mais hábito. Já tá enturmada. Já tô enturmada. Quero te agradecer por ter vindo contar um pouco da tua história. Pela tua presença, por ter tirado esse tempo, que eu sei que tempo é dinheiro. E
E já terá sido convite já pra live mais pra frente, mais adiante. Aceito sim, eu que agradeço. Nunca imaginei que a minha mensagem que eu mandei lá no caixinha que eu ia ser chamada, mas agradeço. E pode me chamar que eu venho. Só a gente se organizar na minha agenda e tá tudo certo. Então vamos conversar sim. Vamos. E já vou pedir pro pessoal se inscrever no canal, compartilhar, espalhar pra todo mundo, né? Pra assistir esse vídeo. E se prepara que vai ter sorteio, gente. E mais pro final do ano vai ter outro sorteio. A gente vai sortear outro negócio aí que por enquanto é segredo. Vamos deixar primeiro acontecer o primeiro sorteio, né? Quer deixar o teu Instagram? O meu Instagram é Estética Amanda Moura. O WhatsApp também? Também. Quem quiser marcar uma avaliação comigo, o meu WhatsApp é 999786403. Pode me chamar. O nome da rua, já dá o nome da rua. O endereço é completo. Fica próximo ao Cazuza, né? Rua Elisa Cláudio, 235, bairro São Basílio. Então tá certo. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço. Até mais. Valeu.